Tá gravando já, então. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Capturando a aula. Bom, gente, todo mundo vendo a tela? Sim. 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 Então, perfeito. Para quem assistiu a gente nos outros dias, a gente está com uma série, tá? Desde que a gente começou a adaptar a EBD online, a gente está com uma série. A série é A Caminhada do Arrependimento, e os nossos professores que antecederam a minha aula vieram explanando o tema de uma forma muito boa, uma forma incrível. As outras aulas estão gravadas, tá? Então, quem quiser ver as aulas anteriores, só entrar no YouTube e pegar, vai ter acesso, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho do pós-arrependimento, né? Depois que a gente se arrepende, o que acontece? Acontece um processo de mudança, certo? Então, eu vou falar um pouquinho disso. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Mariana, tá? E assim como o Júnior e a Miriam, eu estou liderando uma célula de jovens e adolescentes também. Se você ainda não está em célula, entre em contato com a gente pelo Instagram da IEB ou pelo Instagram da UAN, manda uma mensagem, a gente vai direcionar você para uma célula e você é muito mais do que bem-vindo, tá? Para a gente, então, começar, vamos recapitular a aula passada. Quem aí consegue me dar um remember do que aconteceu na aula passada, que foi a aula do Júnior e da Miriam? Quem consegue me dizer? Achei muito legal, mas quando você quer... É sobre arrependimento, né? Arrependimento e o que mais? Se fosse definir em uma palavra, seria arrependimento. A diferença Júnior de arrependimento e culpa, né? Isso, o Júnior fez uma reflexão sobre arrependimento e remorso, né? Remorso, culpa de verdade. Exatamente. A gente falou sobre arrependimento e remorso, e aí a gente usou Pedro e Judas, né? A gente teve, como acho que o Marcos também falou, contamos sobre, né, então, que Judas sentiu um remorso, que foi aquele sentimento de culpa, e Pedro, enfim, ficou arrependido depois que percebeu que negou Jesus, chorou amargamente, né? Teve lá um arrependimento. Antes da gente entrar nesse processo de arrependimento, né, que eu vou falar um pouquinho do pós, vou falar realmente do processo de mudança do pós-arrependimento, quero perguntar uma coisa para vocês. O que é mudar? O que é mudar para vocês? Para mim, é sair de uma posição e ir para outra. Boa. Fazer E diferente? mais? Sei. Certo, também. Mais algum? Bom, mudar, quando você coloca na internet, para perguntar o significado, dentre os sinônimos e significados, ele me traz fazer uma modificação, trocar, transformar, além de converter, mudar de sentido, a outra direção, entre outros, tá? Mas uma coisa que eu vou utilizar como exemplo aqui vai ser a mudança de uma casa, tá? A gente vai mudar de uma casa para outra. Quando a gente vai mudar de uma casa para outra, suponhamos que você ainda não sabe se vai mudar, você ainda não tem certeza se você vai mudar ou não. Vocês já começam a embrulhar as coisas para mudança? Vocês já começam a pegar os copos de vidro e desmonta a cama, chama o caminhão? Vocês fazem isso? Não. Vocês estão me ouvindo? Não. Repete aí que eu não ouvi. Ah, tá. Antes da gente, eu vou usar como exemplo, durante a aula toda, a mudança, tá? De uma casa para outra, quando a gente vai mudar mesmo de casa. E antes de você saber se você vai mudar ou não, se você tem a certeza de que você vai mudar de uma casa para outra ou não, vocês começam a mudança, já embrulhar as coisas, chamar o caminhão, colocar as coisas dentro do caminhão? Acho que sim, né? Com essa preparação. Se a gente não tem certeza... Se você ainda não tem certeza, você ainda não sabe. Não, se não tem certeza, não.
Não, exato. Por quê? Porque a gente ainda precisa decidir que vai mudar, né? Então, primeiro a gente decide que vai mudar e depois a gente começa o processo de mudança. Então, ok, já tenho a casa, vou decidir, vou mudar para aquela casa. Então, aí a gente começar a empacotar as coisas, aí chama o caminhão, contrata. E o processo de mudança, tanto na mudança mesmo, né, de casa para outra, como na nossa vida, ela leva um tempo. Tem mudanças que vão acontecer meses, anos, né, dependendo da pessoa. Tem pessoas que vão levar um tempo de mudança menor, outras vão levar um tempo de mudança maior, e tem uns que vão mudar de uma hora para outra. Por exemplo, eu tô com essa blusa, eu decido que eu quero mudar essa blusa, eu vou no meu armário e mudo a blusa, pronto, eu mudei de uma hora para outra. E tem pessoas que vão ser assim, vão mudar de uma hora para outra. Então não é uma regra para todo mundo que a mudança leva um tempo maior. Cada um é cada um, né? Todo mundo, ninguém é igual e é normal. Isso. Então a gente vai ter aqui com a gente essas duas coisas. Mudar e mudança não são a mesma coisa. Mudar é a decisão e mudança é o processo. Depois de tudo que a gente já entrou nesse consenso, vamos voltar um pouquinho para Pedro. Vocês acham que Pedro continuou o mesmo depois de arrependido? Não. Não, né? Não, ele procurou fazer o oposto do que ele fez. Exato. Na Bíblia diz, em Mateus 3:8 diz, produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Pedro, ele mostrou esse fruto, né? Então a gente tinha um Pedro que cortou a orelha do soldado, que negou Jesus 3 vezes. A gente sabe que tem diversos estudos que mostram que Pedro tinha uma personalidade forte. Depois que Pedro se arrepende, entre o Pedro arrependido e o Pedro cheio de Espírito Santo, a gente percebe que depois que o Pedro se arrependeu, ele decidiu mudar. Por quê? Porque ele decidiu fazer jus à orientação que Jesus mandou, que foi pregar o evangelho até os confins da terra, a toda criatura. Ele fez discípulos, curou os enfermos, ele teve comunhão com os irmãos, então você não vê mais Pedro cortando a orelha do povo ou negando Jesus novamente. Personalidade forte, eu não vou saber como é que foi o processo de mudança, né? A gente sabe que quem tem personalidade forte precisa ser um pouquinho moldado, então eu não vou saber dizer como é que foi essa mudança. Mas a gente não vê Pedro repetindo os mesmos erros antes, certo? Então, quando a gente se arrepende, a gente tem que produzir bons frutos. E isso é automático, porque a partir do momento que a gente decide mudar, algo dentro de nós começa a acontecer. A gente começa a passar por um processo que vem de fora, vem de dentro para fora. E é notável, as pessoas vão notar a nossa mudança. Na Bíblia diz que a gente tem que ter, em Romanos 12:2, eles dizem assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quando a gente está nesse processo de mudança, a nossa transformação, ela começa na mente. Então, a partir do momento que a nossa mente, ela sofre uma completa mudança, que Deus vem nos moldando, a gente começa a produzir esse fruto. Então, é notável, as pessoas vão ver e falam, nossa, ela realmente mudou, ela realmente está mudando, nossa, olha só que bênção, né? Então, é automático essa mudança que as pessoas vão notar. E aqui, eu quero deixar uma outra coisa clara, nesse processo de mudança, a gente não está falando só de pessoas que se convertem, né, que antes não eram cristãos e agora se tornaram cristãos. Não, na Bíblia a gente tem 2 exemplos. Vamos voltar para Pedro, ele caminhava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele ouvia as parábolas de Jesus, mas mesmo assim ele teve que se arrepender e passar por um processo de mudança. E a gente tem Paulo, né, que antes perseguia a igreja e depois ele se arrependeu, se converteu e ele passou a ser seguidor de Cristo. Da mesma forma que existem pessoas que não são cristãos e se convertem, existem pessoas que nascem na igreja, frequentam cela, EBD, lê a Bíblia, vai nos cultos, né, conhecem pessoas, né, dentro da igreja, que tentam aproximar uma pessoa para dentro de Cristo, mas mesmo assim essas pessoas têm que se arrepender e passar por um processo de mudança. Eu mesma, eu me converti há 4 anos e ainda estou passando por um processo de mudança. Tem coisa ali que Deus está moldando, né? Quem aqui acha que precisa passar por um processo de mudança? Ou todo dia já tem que pedir perdão para Deus? Conta aí, quem aí tem uma experiência? Quem aqui acha que tem que se arrepender todo dia?
Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. E quem acha que tem que se arrepender todo dia? Ou está passando ainda por um processo de mudança? É como o Davi falava, né? Quando ele foi pedir perdão a Deus, ele disse assim: o Senhor sabe que desde o ventre da minha mãe, eu tô pecando sem parar. Então, a gente tá pecando desde o dia que nasceu. A nossa essência adâmica, né? A gente pecou junto com Adão lá no Jardim do Éden. Então, a gente tem que estar em constante arrependimento por causa da graça de Deus, que nos deu a salvação. Exato. Uhum. Isso mesmo. Foi a Isabelle que falou? Isso. Exatamente, Isabelle. Isso mesmo. Ô, Mari, Pode falar. tanto que um dos pontos da oração do Pai Nosso, né? Porque os discípulos de Jesus, eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. E um dos pontos da oração, Jesus ensina a pedir perdão, né? É uma oração diária, porque ele fala sobre o pão de cada dia, só que ele fala sobre também perdoar os nossos pecados. Então, como é uma oração que ela é uma oração que traz essa conotação, né, de uma oração diária, porque se ele pede o pão de cada dia, né, então mostrando que é uma oração diária, quando ele fala de perdão na oração, ele fala desse perdão diário também. É legal o que a Isabelle colocou, esse ponto, porque essa questão de pecar no ventre é o entendimento dos judeus por conta de Isaac e Esaú, né? Eles brigavam no ventre, porque a gente fala assim, que nem ela colocou, talvez alguém pode olhar e falar assim, mas como que pode uma criança no ventre já estar em pecado, né? Ela tá pecando. Como o Davi fala, é exatamente por conta disso, o entendimento que o judeu tem referente à briga de Isaac e Esaú no ventre. Então, falando, no ventre eles já brigavam, então no ventre eles já pecavam já, né? Então, é o entendimento aí. Então, eu acho que tem que ser realmente diário aí o nosso pedido de perdão e arrependimento pelos nossos pecados. Exato. Particularmente, aqui em casa a gente tem um vizinho que, olha, é assim, eles dormem o dia inteiro. Agora tá um silêncio aqui em cima, o vizinho de cima. 11 horas da noite eles decidem que eles têm que acordar, tacar os brinquedos no chão, criar, correr, chorar, brigar. O pai decide que é hora dele falar no telefone, ele fala berrando. Gente, é todo santo dia, às 11 horas da noite eles acordam. Eu falo pra vocês. Eu não sei, parece que, eu não sei, entendeu? E toda vez, na hora eu já fico, Senhor, dai-me graça, porque a minha vontade é ligar e falar, gente, vocês estão bem? Vocês têm bom senso? Coragem eu vi que vocês têm, agora noção, tô vendo que vocês não têm. Então, toda vez eu falo, ai, Deus, mas não é certo, então Deus perdoa. Eles são, acho que, o meu perdão diário aqui, né, nessa quarentena, estão sendo meu perdão diário, porque é difícil. E tem uma coisa interessante também. Desculpa, Marina, eu pensei que você tinha... Não, pode falar. Eu ia continuar, mas pode acrescentar, Tom, por favor. Eu ia falar que uma que foi o que o Thiago e a Isabelle falou, né? A gente continua pecando, né? Então a nossa necessidade de perdão ela é diária, mas também tem uma coisa, né? A gente vai tendo uma transformação à medida que a gente vai tendo maturidade a respeito de como a gente vê o pecado. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você é consumista. Você é aquela pessoa que acha que tem que ter o celular da moda, tem que trocar de celular todo ano, só põe no pé tênis que é de marca, tem que ser roupa de grife. Você é muito voltado para isso. Você se converte e já no primeiro momento você entende que, puxa, esse comportamento não é legal. E você procura mudar. Beleza, você teve uma compreensão e já mudou de acordo com aquela pequena compreensão. Mas ao passar do tempo você vai percebendo que não é que você só gosta de roupa de grife. Às vezes você percebe que você acha que a sua imagem, que você só tem valor se você veste coisas de marca. Então, a sua compreensão do que motivava o seu pecado vai evoluindo. E aí a sua necessidade de buscar perdão vai aumentando, vai nessa medida. Então você entende que, na verdade, no pecado não era comprar roupa de marca. Isso aí não é pecado, né? Isso era uma consequência de uma autoimagem que não refletia a identidade em Cristo. Mas você nunca vai chegar nessa conclusão 2 dias depois. Isso é uma caminhada. Então, isso que você falou. A nossa necessidade de perdão, ela ser diária, porque ela também evolui. Ela não fica estagnada. A gente também vai percebendo
o quão mais profundos são os nossos sentimentos, os nossos pecados, o que motiva os nossos pecados. Então, o que você falou é totalmente diário mesmo. Exato. E aí, nessa questão de ser diário, né, a gente entende que quando a gente se converte, quando a gente entende que a gente precisa de uma mudança, que a gente decide começar esse processo de mudança, a gente entende que, nesse mesmo versículo de Romanos, mas deixem que Deus os transforme, ou seja, é onde Deus vai mudar o nosso caráter, é a gente numa vida de oração, conhecendo a palavra de Deus, que a gente vai ter essa transformação de caráter, convivendo com pessoas que nos aproximam de Cristo. E é ali no secreto, quando a gente tem a nossa intimidade com Jesus, que a gente começa a ser moldado, a gente começa a adquirir essa transformação, porque a gente deixa Jesus nos transformar. Então, o que antes nós tínhamos uma vida de pecado, de mentiras, de pensamento egocêntrico, egoísmo, orgulho, quando Jesus entra, essas coisas saem. E é nessa mudança. E na Bíblia, eu gosto muito desse versículo, porque eu acho que ela fala profundamente no coração de todo mundo, né? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto lhe recompensará. É Mateus 15. Ou seja, não é em público que essas coisas vão acontecer, é no secreto. É só você e Deus. E ali, quando você está completamente rendido a Deus, quando você entrega seu coração a Deus, é que é onde você começa a ser moldado. Tá? E agora, voltando para a nossa mudança da casa, né, que vou sempre fazer isso. Quem aqui já mudou de uma casa para outra? Quem aqui já passou por essa mudança? Acho que todo mundo aqui já passou, né? Por uma mudança de uma casa para outra. Eu. Que eram solteiros, casaram, né? Aí o Tom, o Diego, a Rê, o Tia, a Dai. O meu caso de mudança foi quando eu casei. Exato. Então, gente, é legal mudar? Vocês acham que é legal, assim, empacotar as coisas e guarda? Vocês acham que é legal? Para mim, eu acho que não. Claro que não. Não. Mudança de... Quando eu casei, eu achei fantástico mudar. Porque ele tava indo para um, né? Uhum. Mas, por exemplo, em janeiro a gente reformou o apartamento, então eu tive que passar algumas semanas na casa dos meus pais. Cara, é muito chato empacotar. Tanto é que a gente reformou em janeiro e as caixas ainda estão lá. Porque não é legal. Nem encaixotar, nem desencaixotar. Não, gente. Ó, eu me converti faz 5 anos, eu moro em Osasco há 4 anos. Nesses 4 anos eu me mudei 3 vezes. Gente. Misericórdia, Mariana. Sim. Vamos estabelecer não dá. aí. Ai, gente. E agora, aplica essa mudança para nossa vida pessoal. A mudança, ela nem sempre é fácil, né? Quando Jesus começa a mexer, tem coisas que ali a gente não quer abrir mão, a gente sabe que a gente tem que mudar, e isso não é legal, né? Então, assim, por que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Exato, isso que eu ia falar, porque, tipo, às vezes é chato. Exemplo, você mora numa casa e, tipo, você deve ser apegado àquela casa, então quando você muda, você fica triste também, quando você desapega, né, de uma coisa que você passou muito tempo apegado com aquele lugar, então, sei lá. Exato. E é isso mesmo. Então, eu acho que assim, seguindo o raciocínio da Pietra aí, eu acho que a questão nem a mudança, mas é o motivo da mudança, né? Eu acho que o motivo da mudança, qual o significado que eu estou dando para a mudança. Então, eu acho que vai muito de situação para situação. Então, a mudança pode ser ruim e a mudança pode ser boa. Então, na verdade, não é a mudança que é ruim ou que é boa. A mudança é uma mudança. Agora, qual o significado, qual o motivo dessa mudança, que aí pode ser, eu acho que a chavinha aí, que vai virar. Então, exemplo, né? Vamos mudar de casa. Se mudar de casa é ruim, aí vai ter gente que vai falar assim, é ruim, tem que encaixotar as coisas, tem que isso e aquilo, tal. Mas se você for mudar de uma casa de 2 cômodos, e mudar para uma casa de 10 cômodos com piscina, aí eu ia falar, nossa, você vai ficar super empolgado com a mudança. Sim, né? E aí a mudança vai ser prazerosa. Por quê? Porque o motivo da mudança é bom. Então, acho que entra essa questão do motivo da mudança. Então, por exemplo, trazendo para nós como pessoa, né? Então, quando algo é chato, a gente evita, a gente não quer fazer.
se o motivo for bom, a gente faz e é prazeroso, a mudança é prazerosa. Então, se eu pensar que, por exemplo, Thiago, eu vou passar por um processo de mudança, e nesse processo de mudança, Deus vai fazer de mim uma pessoa melhor, e aí eu conseguir entender isso, eu vou falar, nossa, uau, estou pronto para mudança. E aí eu não estou nem me ligando se eu vou ter que encher um monte de caixa, que eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu estou mudando de uma casa de 2 cômodos para uma casa de 10 com piscina. Então, acho que a questão é o significado que a gente dá para as mudanças. A gente vê pessoas que não conseguem passar por um processo de mudança em Deus porque elas não deram o significado correto. E aí elas transformaram a mudança em algo chato. E doloroso. E aí a gente não consegue suportar esse processo e não leva adiante. Agora, se a gente der o significado correto para as mudanças, aí vai ser sempre bom. E exatamente isso, né? Quando a pessoa vê que a mudança em Deus é um processo realmente doloroso, vai ser chato. E foi como eu falei, a mudança nem sempre é a mesma para cada um. Então, por exemplo, se para você é inviável perdoar alguém, se para você é inviável deixar o seu ego, o seu egocentrismo de lado, ela não vai ser fácil. Mas mesmo assim que a gente entenda que é necessário, que a gente essa mudança é necessário, mesmo assim, ainda assim, mexer lá é difícil. E a Bíblia fala que em Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nesse processo, de início vai ser difícil, realmente, porque tem coisas que você não vai querer abrir mão. Tem pessoas que realmente vão ver a disciplina como uma forma de amor, ok, agora eu tenho que ser corrigido, então, mas tem pessoas que realmente vão ser difícil, porque ela viu o processo de mudança em Deus, né, quando Deus quer transformar as nossas vidas, ela vê esse processo de mudança como uma forma dolorosa, uma forma inviável de acontecer na vida dela, e por isso que acaba sendo difícil. E tem outras pessoas que realmente dão outro significado, como o Thiago falou, e esse processo acaba sendo até um pouco mais leve. Ô, Mari. Oi, pode falar. É o Júnior. Eu gostaria de comentar algo que me veio à lembrança agora. Pode comentar. Para falar de mudança, né? Eu me lembro que na minha conversão foi algo assim bastante rápido, né? Várias mudanças aconteceram. Só que, porém, uma delas, com o passar do tempo, como a sua experiência, a minha também foi, eu fui mudando, né? E uma das coisas que eu tive resistência para mudar foi na questão do futebol, né? Poxa, o meu futebol era de domingo de manhã. Você imagina, culto na igreja de manhã, na igreja, EBD, tudo isso, né? E eu não negociava de maneira alguma esse domingo, meu. Você tinha que ver. Só que aí o que aconteceu? Quando eu fui, né, ministrado, né, os cultos, eu fui ouvindo a palavra de Deus, teve um momento em que eu tomei uma decisão. Foi difícil para mim, mas eu tomei uma decisão, eu tive que tomar. Ou eu faria aquilo, ou eu continuaria na mesmice até hoje. E eu tive que falar assim, ó, chega de jogar bola aos domingos, e agora eu tenho um compromisso com o Senhor. Aí eu comecei a me colocar à disposição na IBD, que foi aonde eu também comecei a crescer na doutrina, né, no estudo. E aí, automaticamente, eu cresci em todos os outros sentidos, por conta dessa decisão que eu tomei. Então, é interessante, é muito legal falar de mudança nesse sentido. Sim, com certeza. E agora, voltando para a nossa mudança de novo de casa, quando a gente está mudando de uma casa para outra, estou usando a minha mudança, tá, gente? Essa aula ministrou primeiro na minha vida, antes de eu estar ministrando em vocês. Quando a gente está mudando de casa para outra, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai olhar e vai falar assim, eu não vou levar isso não, aí não preciso mais não. O negócio eu vou jogar fora, vou dar, não dá nem para dar, eu vou jogar fora. E joga fora. Aí tem coisas que você olha e você fala, não, vão ficar. Tem coisas que precisam ficar. Não, meu fogão tá novo, meu sofá tá novo, tal. Mas aí tem coisas que você olha para casa e você fala, para essa casa eu vou precisar disso. E você no processo de mudança, você descarta coisas, tem coisas que ficam, tem coisas que você adquire. E no nosso processo de mudança, quando nós estamos caminhando com Cristo, sendo moldado com Cristo, vão ter coisas do nosso passado que vão ficar, tem coisas que vão permanecer, tem coisas que nós não vamos precisar, nós vamos descartar, porque não fazem parte de uma caminhada com Cristo, não fazem parte
do moldar de Cristo em nossas vidas, e quando a gente começa a frequentar o secreto e ser moldados por Cristo, tem coisas que vão ser acrescentadas, nós vamos adquirir características específicas de um cristão. Ao ler a Bíblia, a gente vai entender, falar, ok, eu preciso praticar isso. Ok, isso aqui eu não devo mais fazer. E na nossa vida também é assim, no processo de mudança. Tem coisas que vão ficar, tem coisas que vão ir, e tem coisas que vão. E na Bíblia ela vai dizer, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, novas coisas vão acontecer na nossa vida. Aquilo, naquela nossa vida de pecado, ela se passou. Ela já não me importa mais. E agora é tudo que eu tenho de novo com Cristo. E alguém quer falar mais alguma coisa dessas coisas de ficar, de adquirir no processo de mudança? Querem fazer algum comentário? Posso continuar? Ô, Mari, Oi. só uma observação, só. Ótimo. Eu não vou falar muito, não. É interessante, Mari, só um ponto. É que na mudança, quando a gente chega na casa nova, a gente acaba também abrindo mão de algumas coisas que você fala assim, isso não combina com a minha casa nova, né? Exato, isso é verdade. Realmente. Tem coisas que você olhar e você não combina. É muito bacana. E realmente. Eu falo isso porque eu passei por esse processo de mudança e foi natural, né? Então, quando eu me converti, e teve algumas coisas que eu ainda permaneci fazendo, sabe? E depois de um tempo vivendo com a galera, né, os jovens cristãos, tal, e o meu novo lar, minha nova casa, né, como pessoa assim, eu olhei e aí foi natural. Eu comecei a identificar isso aqui não combina com a casa nova. E aí ninguém precisou falar para mim parar de fazer, parar de usar aquilo, parar com isso e aquilo. Foi natural. Então, acho que é legal essa parte no processo de mudança, que na medida que a gente se deparar com a casa nova, vai ter algumas coisas que a gente mesmo vai identificar. Exato, Tia, eu concordo, porque no meu caso foi da mesma forma. No meu caso era roupas, né? O meu testemunho é um pouco longo, não vou ficar dando detalhes, né? Mas no meu caso eram roupas. As pessoas, para quem não conhece, eu fui discipulada no início, eu fui discipulada pela Isabela Rosário, ela é líder de célula também. E as pessoas chegavam na Isabela e falavam assim, você não vai falar para ela sobre a roupa dela? Olha como é que é a roupa que ela tá usando. E a Isabela falou assim, não, esse papel não é meu, o papel do Espírito Santo, não é meu. E aí, então, teve horas que eu começava a olhar para mim no espelho e falava, não combina com a nova Mariana de hoje. Então, eu olhava assim, eu falava assim, essa roupa não. No entanto, eu passei por um processo de guarda-roupa mesmo. Deus mostrou para mim, tipo, quem eu era, e eu não joguei, né? Dei boa parte das minhas roupas, porque eu praticamente fiquei sem roupa, né? Eu só tinha roupa para trabalhar, porque eu precisava. Mas eu dei boas partes das minhas roupas, porque aquelas roupas não combinavam mais com a Mariana que Deus queria mostrar que eu era, entendeu? Então foi uma transformação, assim, um moldar de caráter no sentido de roupa e de personalidade mesmo, de atitudes. E isso já uns 3 anos de convertida já, então, tipo, para vocês verem como é um processo, né? Mesmo a gente dentro da igreja, a gente tem que se arrepender e passar por processos, né? E como o pastor Elben diz, a gente está em constante transformação, né? Quem aqui já se sentiu mudado por completo, que já terminou o download, pode levantar os braços que Jesus já leva, entendeu? A gente está nesse processo de mudança, e essa mudança ela vai levar até chegarmos na glória com Cristo. E para que toda essa mudança? Quem consegue me responder? Já estamos indo para o final, quer dizer, esse aqui já é o final. Na Páscoa, eu preguei no culto de domingo e eu falei sobre a gente ter se tornado adotados por Deus, né? Pegando esse tema, eu não sei vocês, eu sou irmão do meio. Não sei quantos de vocês são irmão caçula, ou são os mais velhos, ou são irmãos do meio, mas vocês devem ter vivido uma experiência assim. Quando você tem um irmão mais velho
que vai muito bem na escola, por exemplo, só tira notas boas, o que acontece com você? O que seus pais fazem? Pra você ser igual, praticamente. Acho que sim. Isso, que é uma cobrança para você ser igual. Você perguntou, né, por que a gente... Puxa, porque a gente tem um irmão mais velho. E a gente precisa ser... E o que Deus quer de Exato. nós é que sejamos transformados à imagem do nosso irmão mais velho. E eu acho que esse é o Exato. grande motivo da gente mudar. Porque, lembra na primeira aula, quando eu falei assim sobre a experiência religiosa e a experiência com Cristo? O objetivo da gente mudar não é Sim. mudar para sermos salvos. Nós fomos salvos em Cristo. O objetivo da nossa mudança é que, uma vez salvos, como é que a gente está se transformando mais próximo de Jesus, né? Exatamente, é isso mesmo. A mudança, todo esse processo de mudança é para sermos parecidos com Cristo. Então, o mudança que a gente está tendo no secreto com Cristo é para que nós possamos adquirir as características de Cristo. E as pessoas vão olhar para nós, vão ver a nossa mudança e falar assim, cara, ela me lembra Jesus. Né? A gente vai começar a refletir a imagem de Cristo, não vai ser mais a gente. E aí, para finalizar, eu utilizo o versículo de Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, todo esse processo de mudança para que já não vai ser mais o meu eu que vai aparecer, não já vai ser as minhas vontades, e sim Cristo, porque nós somos transformados, nós passamos por esse processo de mudança para que nós possamos nos parecer com Cristo. E é isso a minha aula de hoje, gente. Pronto. Agora deixa eu sair daqui, peraí que eu vou parar de compartilhar. Deixa eu vir aqui. Pronto. Eu já paro de gravar ou eu deixo gravando a nossa discussão aqui? Não, se você quiser, você deixa gravando. Certo. E aí, gente, que eu agora quero ouvir de vocês. Quem mais? Qual foram as experiências que vocês tiveram no processo de mudança? Querem comentar mais alguma coisa da aula? Ô Mari, o exemplo pode ser um exemplo meio bobinho, né? Mas eu acabei espiritualizando um pouco. Teve um período em que eu e o Júnior passamos com um nutricionista, a gente estava querendo ter uma vida mais saudável e tal. E aí tinha que seguir uma dieta. E aí eu lembro que essa nutricionista, ela quis nos receitar algumas fórmulas homeopáticas para que a gente pudesse ter mais resultado, mas eu, que sou uma formiguinha e adoro um doce, ela quis me dar uma fórmula que fosse inibindo a vontade de comer açúcar, comer doce. E aí eu mandei fazer, comecei a tomar e tal, mas eu fui observando que era muito mais uma questão de domínio próprio do que o efeito do remédio no meu organismo. Então, numa outra consulta, eu cheguei para ela e falei assim, doutora, eu não estou dizendo que essa medicação não funciona, mas o querer e não querer, quem toma a decisão, quem faz a escolha sou eu. Então, é muito mais uma decisão minha, não consumir o açúcar, porque eu tenho um motivo maior, eu estou em busca de um resultado, né? Eu tenho um propósito maior na dieta, e eu sei que se eu consumir esse açúcar, vai retroceder ou até mesmo perder tudo. E ela falou assim, bom, se você acha que é só uma questão de domínio próprio, você não precisa tomar, mas se a vontade voltar, você já tem a fórmula e manda fazer. E aí eu me lembro que eu compartilhei isso num grupo de célula que eu fazia parte, de adultos, e falei, gente, não é espiritualizar a dieta, mas isso tem muito a ver com a nossa vida com Deus. Porque tudo é uma decisão. Então, o processo de mudança, ele também nos faz desenvolver os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas. E um deles é o domínio próprio. Exato. Então, eu tive essa experiência, não estou espiritualizando dieta, tá, galera? Mas foi algo que é
do ordinário, do simples, que eu consegui ter essa percepção. Eu acho não, né? Deus, ele pode usar de qualquer coisa para trabalhar em nós, na nossa mente, e através disso eu pude tirar essa lição e não comer o doce. Sim. Assim, eu passei por um processo, mas eu não sei se eu posso considerar como um processo de mudança, que foi de liberar perdão, que mudou bastante a minha vida depois. Sim, isso é um processo de mudança, mas foi sim. Eu tô lendo um livro que só no começo ele já me cativou falando uma coisa que é um dado científico, que 70% do nosso dia a dia é só hábito. Então, eu comecei a pensar bastante que eu gasto muito meu tempo, ainda mais na quarentena, eu poderia estar fazendo muita coisa, porque agora eu tenho tempo. E eu tô gastando muito isso. E muitas vezes a gente vai negar Jesus não preferindo ter tempo com ele, não preferindo dar tempo pra intimidade, dar tempo pro secreto. Então é mais coisa de hábito mesmo. É meio que, pra gente ter essa mudança, a gente tem que nos enfiar a goela abaixo. Olha, agora o Espírito de Deus vive em mim, então eu vou fazer o que eu quero fazer pra agradar a Deus. Então isso me chocou demais, eu pensei, nossa, eu gastei muito tempo da minha vida fazendo coisas que não eram necessárias e que não iam ser eficazes pra mim. Sim, muito, muito verdade, Isabelle, porque eu tô lendo também nessa quarentena, né? Bem que ele não tá tão atualizado agora, porque tive que fazer as aulas, então eu foquei muito na aula, nem terminei de ler o livro, mas ele tem me mostrado coisas na minha vida assim que eu tenho feito e eu vejo Jesus usando esse tempo de quarentena para me moldar, né? Eu vejo como tem coisas que eu tenho que mudar. Às vezes eu vou fazer a coisa aí o Espírito Santo me lembra, tipo, tá, não, eu decidi que eu não vou fazer mais isso, eu decidi que eu vou mudar e tal. Isso é normal, assim, a gente vai essa experiência, a gente vai vendo como a gente tem ainda coisas para mudar, né? Ti, você ia falar alguma coisa? Ia, mas eu não sabia que estava aberto. Tava fora da câmera. Mas eu ia falar, não, interessante o que a Isabelle falou, mas olha, partindo do que ela falou, se 70% do meu dia a gente acaba trabalhando com os nossos hábitos, então a questão aqui é desenvolver bons hábitos. A questão não é eliminar os hábitos, é você saber selecionar quais são as atividades para que se tornem hábitos saudáveis, né? A Miriam, por exemplo, compartilha